Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você já sabe, né? Toda hora é hora de estudar. Mas antes, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha para que ele possa chegar em mais pessoas e a gente possa encher a nossa classe de alunos. Bom pessoal, eu preparei essa videoaula aqui com dicas de como estudar. Eu percebo que é uma dúvida muito frequente nas salas de aula. A gente aplica os conteúdos, ensina os conteúdos, mas os alunos muitas vezes não sabem como estudar. E aí eu passo essas dicas na sala de aula. Eu vou passar essa dica nesse vídeo aqui também para ajudar você, onde quer que você esteja, a se preparar melhor para aquilo que você quer alcançar na sua vida, seja um Enem ou seja um concurso público. Vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, é essencial você ter um objetivo. Você precisa saber o que você quer fazer na sua vida. Por quê? Porque isso vai facilitar para você, para quando você for se preparar para aquilo. Se você deseja fazer Enem, você deseja cursar um ensino superior, você tem que saber que curso você quer fazer e em qual universidade você quer fazer. Se você deseja se preparar para um concurso público, você precisa escolher uma carreira, você precisa escolher uma área para atuação. Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando você tem um objetivo, fica mais fácil para você estudar e atingir aquele alvo que você quer, atingir a sua meta. Mesmo vai o pessoal do concurso, ok? É claro que não adianta você dizer só, aí eu quero fazer uma graduação, aí eu quero estudar numa universidade federal, aí eu quero um concurso público. Isso não é um objetivo, isso é um objetivo vago. Você precisa definir qual curso você quer e em qual universidade você quer cursar. Ou então, qual concurso público você quer passar, qual carreira você quer seguir. Você precisa ter esse objetivo em mente. Isso vai facilitar muito para você na hora de alcançar os seus objetivos, certo? Agora que você já tem um objetivo, você precisa conhecer aquilo que você quer alcançar. Conhecer aquilo que você quer alcançar é você estudar o que já foi, que já aconteceu no passado. Como assim, professor? Se você pretende passar no Enem, numa determinada faculdade, num determinado curso, é você ir lá, tentar descobrir qual foi a nota de corte do ano anterior, quais disciplinas tiveram peso para aquele curso, porque não sei se vocês sabem, mas existem cursos que dão destaque para determinadas disciplinas, entende? E tudo isso você precisa saber por quê? Porque isso vai facilitar para você. Vou dar meu exemplo. Quando eu entrei no curso de História, o peso era para as disciplinas de Ciências Humanas e Português. Mas eu também tinha que ter um bom desempenho em matemática e nas ciências naturais, ok? No caso, o mesmo vale para um concurso público. Você tem que observar qual foi o último edital, o que foi que ele cobrou, entende? Se possível, você saber quantos pontos a pessoa fez para poder ser aprovada em primeiro lugar e por aí vai. Bom, essa dica aqui ela é crucial e é essencial para que você se mantenha no seu foco nos seus estudos, que é habitue-se a ler. Você vai ter que adquirir o ato de ler. Você vai ter que aprender a gostar de ler. Como assim, professor? Quando você começa a ler, você entende melhor os conteúdos que você está aprendendo. Compreende? Por quê? Eu falo isso porque é muito comum professores de matemática dizer que alunos erraram questões de matemática porque não souberam ler e interpretar o enunciado da questão. Ele até sabia resolver, ele até sabia o conteúdo, mas ele interpretou errado o enunciado da questão e acabou errando a questão. O mesmo vale para disciplinas de ciências humanas, de ciências naturais e português principalmente. Mas quando você começa a ler, quando você se habitua a ler, você vai ter mais facilidade para aprender aquele conteúdo, absorver aquele conteúdo, como também você vai estar antenado com tudo aquilo que está acontecendo atualmente ali ao seu redor, na sua cidade, no seu estado e no nosso país, na verdade. Então, habitue-se a ler. Você vai ter que adquirir o hábito de ler. E não existe fórmula mágica para isso, pessoal. É você se dedicar a
querer ler mais no seu dia a dia. Mas, professor, como é que a gente faz isso em tempos de digital, em tempos onde existem vídeos por aí e a gente sabe que nós somos muito mais atraídos por vídeos. Mas como é que eu faço para ler? Antigamente até você tinha os jornais impressos e as revistas impressas, né, para você ler. Hoje em dia eu recomendo que você leia esses portais de notícias que tem aí, ou as notícias escritas. Comece a ler coisas pequenas, coisas do seu dia a dia. Se você ainda estuda, você tem acesso à escola ou tem acesso a uma biblioteca, vá lá, procure os menores, os livros pequenininhos e comece a ler por eles. E aí depois, com o tempo, você vai lendo mais coisas, entendeu? Ok? Habitue-se a ler. Isso vai lhe ajudar muito, seja no concurso, seja no Enem. Vamos lá. Outro passo importante é você ler o edital com paciência. Para quem não sabe, concurso público ou Enem, ele possui um edital. E o que é o edital? O edital é o documento onde vai estar escrito como é as regras daquele certame. Ou seja, vai dizer como você faz para se inscrever, quais são as disciplinas que vão cair, quais são os conteúdos, quem você tem que ler. Então, quando você lê o edital, você vai saber de tudo. Ele vai dizer como é que você tem que fazer para poder se inscrever, para poder adquirir a vaga quando você for aprovado, quais são os documentos que você tem que levar. Isso vale mais para o pessoal do concurso, mas vale também para você que vai fazer Enem, tá certo? Por quê? Porque lá vai estar todas as informações importantes para você. E você vai ter que ler ele não correndo, e sim com paciência. Por quê? Porque você vai ter que identificar quais são as regras que você vai seguir. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente aí pensando que caneta preta é a única que serve para fazer prova de concurso ou de Enem. Calma lá, pessoal. Enem adota caneta preta, mas não é todo prova que você vai fazer que vai ser sempre de caneta preta. Existem alguns editais que liberam para caneta azul. Você pode escolher azul ou preta, ok? Esses são detalhes que você vai ter que ler lá no seu edital para poder saber direitinho, ok? E se você puder, isso vale muito para a galera do concurso público, não espere o edital sair para você iniciar seus estudos. Inicie seus estudos já observando o edital anterior. O que foi que cobrou na última vez que esse concurso aconteceu? Quais foram os conteúdos? Sabe? O mesmo vale para você que vai fazer Enem. O Enem, ele sempre cobra aquilo que você, estudante do ensino médio, está vendo na sua escola. Quais são os conteúdos de português, das ciências humanas, das ciências naturais, de matemática? Como é que eu faço para escrever uma boa redação? Isso tudo você já pode ir estudando sem esperar o edital do Enem sair, ok? Muito bem. Eu vou trazer um exemplo muito importante dessa questão do edital e como ele é fundamental para você que está se preparando para o Enem ou para um concurso público. Eu trago de exemplo, esse aqui eu tirei um print do edital do CNU, o Concurso Nacional Unificado. Esse concurso público, no edital tem todas as regrinhas, quais são os cargos, quais são as disciplinas que vão cair. E um desses artigos me chamou muita atenção, que é o 5.1. Olha o que está escrito aqui. Antes de se inscrever, vou até dar o destaque aqui para vocês. Antes de se inscrever, o candidato deve conhecer este edital e certificar-se. Certificar-se de quê? De que preenche todos os requisitos exigidos na admissão do cargo. Então, é você quem tem que correr atrás de saber se você preenche os requisitos. Galera do Enem, o que eu preciso para ingressar? Você precisa ter o certificado de conclusão do ensino médio.
Se você não tem, aconteceu alguma coisa na sua escola e você não tem, corra atrás, certo? Mesmo vale para você que é de concurso público. Alguns cargos antigamente não exigiam cursos específicos ou cursos de nível superior e hoje exigem. E eu vejo que muita gente muitas vezes se inscreve para fazer, não lê o edital, pensa que só com o ensino médio consegue ingressar naquele cargo, estuda, passa, quando vai assumir está lá. Cadê os requisitos aqui que você não está cumprindo, entende? Então, não espere ser aprovado para correr atrás. Então, antes mesmo, leia o edital com calma, leia ele com paciência, veja quais são os, os conteúdos que você cobrado, veja quais são as regrinhas que você vai ter que preencher, para que você não caia, não corra o risco de você ser aprovado, conseguir a vaga e não entrar por causa de um detalhe que você não leu, ok? Por que eu falo que é importante você ter um objetivo? Eu gosto de. Todo professor adora usar desenho para poder ilustrar. Eu não sou um exímio desenhista, mas eu vou tentar ilustrar aqui com vocês. Vamos usar esse barquinho aqui. Esse aqui é um barquinho. Desenho um barquinho bem bonitinho, o professor fez. Uma ilustração. Você é esse barquinho. Quando você não tem um objetivo, você vai levando o barquinho, ele vai conforme a direção da correnteza. Ou seja, se você não sabe o que é que você quer da vida, você vai, como diz na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ela vai levando você, e você vai pegando aquilo que aparece, não é verdade? Diferente daquela pessoa que tem objetivo. Todo barco, e avião também, tem um dispositivo chamado leme. O que é o leme, professor? O leme é um aparato que fica aqui no fundo, na parte traseira do barco, e direciona esse barco, qual caminho ele vai, entende? Quando você é uma pessoa que não sabe o que quer, você não tem esse leme, então você vai indo conforme a correnteza. Já quando você é uma pessoa que sabe o que quer, você tem o leme e você vai direcionando para aquilo que você quer, entende? É por isso que eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que ter um objetivo na vida, eles têm que saber o que eles querem fazer para se prepararem para isso. Se você quer fazer uma prova do Enem, se prepare. Se você quer fazer um concurso público, se prepare. Bom, pessoal, continuando aqui com nossas dicas de estudo, a que eu trago agora para vocês é essa. Reserve um tempo só para isso. Reserve um tempo do seu dia só para se dedicar a seus estudos. Você precisa estabelecer o dia e a hora que você vai estudar. Evite ambientes barulhentos e com muitas distrações. Já é mais do que comprovado que o cérebro humano se distrai com facilidade. Então, o ideal é que você estude em ambientes calmos e mais silenciosos possíveis, porque assim você consegue se concentrar mais e absorver muito mais daquele conteúdo que você está estudando. Outra coisa muito importante é você ter consistência. Se você definiu os dias e horas de seu estudo, esses dias e essas horas vão ser dedicadas a seu estudo. Não importa o que esteja acontecendo. Entende? Um camarada muito comum que costuma atrapalhar muito os estudos é esse aqui, ó. Nosso celularzinho. Muitas pessoas, quando vão estudar, até deixam ele de canto no silencioso para evitar que até o barulhinho dele distraia a pessoa. Outra coisa que é importante destacar: estudar não é tirar uma foto e postar para o Instagram. Estudar é você sentar e dedicar-se só a isso. Eu percebo que muitas pessoas tiram uma foto dizendo que vai estudar e na verdade elas passam um dia no Instagram ali curtindo, comentando foto de outras pessoas e estudar que é bom nada. Então, deixa o Instagram um pouco de lado,
deixa as redes sociais um pouco de lado e nos seus momentos de estudos você vai dedicar-se somente a estudar. Planeje suas horas vagas. Você tem muitas horas vagas, tem muitas horas disponíveis, principalmente você que está estudando para o Enem, você só estuda na escola, você tem 2 turnos livres. Então, defina melhor quais são as suas horas de estudos, aproveite esse tempo livre que você tem para estudar, dedicar-se a seus estudos. Planeje muito bem suas horas vagas, para que você possa ter momentos de descanso, momentos de estudo e momentos de lazer também, certo? Porque as pessoas pensam que só passa no Enem ou só passa no concurso se estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Não, gente, não precisa de tudo isso. O mais importante é você ter consistência nos momentos que você vai estudar, certo? Outra coisa, descubra seus pontos fortes e fracos. Onde é que você é bom? Você é bom nas ciências humanas? Você é bom no português? Você é bom na matemática? Você é bom nas ciências naturais? Você é bom de redação? Por que é importante você descobrir seus pontos fortes e fracos? Para que você possa fortalecer seus pontos fracos e administrar melhor seus pontos fortes. Porque naquilo que você é bom, você vai estudar para continuar sendo bom. E naquilo que você é fraco, você vai estudar para se tornar um ótimo aluno nessa área, certo? Outra dica muito importante. Não tenha vergonha de começar do zero. Não tenha vergonha de voltar para os conteúdos mais básicos das disciplinas. Não tenha vergonha de voltar para os conteúdos do primeiro ano. Não tenha vergonha de voltar a aprender como é que faz as 4 operações. Não tenha vergonha de aprender quais são os encontros vocálicos. Não tenha vergonha de aprender as coisas mais básicas da história, trazendo aqui para a nossa disciplina, né? Quais são os períodos que é dividida a história do Brasil, entende? Então, você saber o básico é essencial, porque só quando você sabe o básico é que você consegue se aprofundar nesses conteúdos. Quando você sabe a base, é que você vai afunilando e estudando mais e aprofundando nos conteúdos. Nenhum engenheiro começa uma obra pela cobertura. Todo engenheiro começa a obra de um prédio pela base, certo? Eu trouxe um exemplo aqui, a gente, que é do campo da história, né? Você que vai fazer o Enem, isso aqui é muito importante. Esse cidadão aqui, como está escrito, chama-se Getúlio Vargas. É muito comum que muitas pessoas, mesmo as que ainda estão estudando, leiam esse nome e não sabem nem quem ele é. Ou então dizerem, eu vi lá na escola, é um carinha aí, sabe? Isso você não está sabendo nem a base. Getúlio Vargas, ele foi um dos presidentes do Brasil que governou de 30 a 45 e depois de 50 a 54. Por que eu estou trazendo Getúlio Vargas aqui? Isso é muito importante para você que vai fazer Enem. Porque todo ano o Enem sempre cobra pelo menos uma questão sobre Vargas, certo? Ele é um assunto recorrente no Enem. Vargas não cai no Enem, Vargas despenca. E se você está se preparando para o Enem, é muito importante que você conheça ele, conheça o seu governo, certo? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar linkado que tem os assuntos que mais caem em história no Enem e vai lhe ajudar muito a você quando você for fazer a prova, certo? Mas, professor, qual é a base do conhecimento sobre Vargas? É você saber que ele foi um presidente do Brasil. E aí você vai aprofundando. Você vai descobrir que foi Vargas que consolidou as leis trabalhistas. Foi Vargas que criou as estatais. Qual estatal ainda é presente até hoje? Petrobras. A Petrobras, ela é uma estatal, uma empresa gerida pelo Estado. Hoje ela não é mais, ela é dividida, tem uma parte que é do Estado, tem uma parte que é privada. Mas ela surge como uma empresa estatal responsável por ela é responsável pela retirada do petróleo que estava aqui no nosso país, entendeu? Pelo beneficiamento dele também. E ele é uma estatal criada no período do Vargas, que existe até hoje. E Vargas ele vai ser um cara que vai criar muitas estatais, certo?
E aí, outra coisa importante é que ele ficou do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Ele até envia os guerreiros chamados pracinhas, né, para lutar ao lado dos Estados Unidos. Isso é o básico. Aí a gente vai aprofundando mais. Saber que ele utilizou do meio popular para se manter no poder. Ele escreveu ou não sua carta de suicídio. Para quem não sabe, Vargas se suicidou em 54, né? E deixou uma carta que alguns historiadores dizem que não foi ele que escreveu, foi outra pessoa que escreveu depois da morte dele, e outros dizem que foi ele que escreveu. E aí esse debate fica, né? E se foi golpe ou revolução sua chegada no poder? Vargas assume o poder, presidência, em 1930. Mas ele assume, em 29 teve eleições e Vargas perdeu. Mas ele assume o poder que, se for na leitura de Vargas e seus apoiadores, foi uma revolução, derrubou um sistema vigente. Mas se você vai no olhar daquelas pessoas que ganharam as eleições de 29, Vargas entrou no poder por um golpe, ele deu um golpe de Estado para assumir a presidência. Fortaleça a sua base, conheça o mínimo dos conteúdos, porque isso vai lhe ajudar você a se aprofundar mais. O Enem gosta que você se aprofunde mais nos conteúdos. Mas como é que você vai se aprofundar mais se você não conhece nem a base? Entende? É por isso que eu digo que é muito importante que você, se você está mais afastado dos estudos, volte a estudar do começo. Não tenha vergonha de começar pelos assuntos mais básicos das disciplinas. Não tenha vergonha. Se você tem dificuldade, assuma que você tem dificuldade e procure estudar aquilo que você mais tem dificuldade para que você possa conseguir sua aprovação, certo? Se você absorveu tudo que eu falei até agora, você deve estar se perguntando aí no seu cérebro: professor, você falou que para estudar tem que definir dia, definir hora, tem que ser consistente. Então estudar é mesmo que ir para academia? Isso mesmo. Estudar é como ir na academia ou como você se dedicar a ser um atleta profissional num esporte. Você precisa ter consistência. Não adianta você ir o primeiro mês na academia e o segundo não ir, entendeu? A mesma coisa vale para os estudos. Se você começa a estudar, você precisa manter aquela rotina de estudos para que você possa aprender mais e se dedicar melhor nos seus conteúdos, entende? Então, faça essa analogia na sua cabeça. Estudar é que nem ir para academia. Não adianta ir o primeiro mês e no segundo mês já vai falhar, daí no terceiro mês já vai menos ainda, entende? Mesma coisa aos estudos. A gente começa com aquele gás, aí com o tempo vai desistir, entende? Então você precisa manter essa constância para que você possa aprender melhor tudo aquilo que você precisa saber para poder conseguir sua aprovação no seu Enem, certo? Vamos lá, uma ferramenta que ajuda muito no nosso estudo é justamente o cronograma de estudos. Professor, o que é isso? É uma ferramenta que vai lhe ajudar você a manter a sua consistência. Ela é uma ferramenta que você vai construir uma tabela e vai colocar nela os conteúdos e as disciplinas que você tem que estudar, como também os horários que você vai ter que estudar, entende? Você vai fazer uma tabelinha dizendo que horas você vai estudar, que dias você vai estudar. Agora é muito importante que você seja realista. Da mesma forma que eu disse para você que para ler a gente começa lendo as coisas pequenas e vai cada vez mais lendo as coisas maiores, a mesma coisa é o estudo. Se você não tem o costume de estudar, não queira começar querendo estudar horas e horas e horas a fio. Comece com tempos pequenos. Comece dedicando meia hora. Aí você vai aumentando com o tempo, entende? Por quê? Porque muitas vezes você quer estudar 8 horas por dia, você tem tempo para estudar 8 horas por dia, e você se frustra porque você não consegue estudar essas 8 horas por dia e vai começando a desistir, entende? Isso vale para você também que trabalha, seja realista. Não se preocupe com a pessoa que estuda 10, 12 horas por dia, entende? Adeque aos seus horários. Se você trabalha, chegou do trabalho, dê um tempo a descansar, para relaxar a mente. Depois você estuda, certo? O importante não é as horas estudadas, e mais a consistência, você manter aquilo ali, certo?
Então seja realista. Defina as horas que você quer estudar. Que horas você rende mais? Você pode escolher. Se rende mais estudando de manhã, você rende mais estudando à tarde, ou você rende mais estudando à noite, ou você rende mais estudando de madrugada, né? Tem pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã, vão estudar, aí depois, quando dá 6 horas da manhã, se preparam para ir para o seu trabalho, para a sua escola e vão. Essa rotina dá certo para você? Aí você vai ter que se descobrir. Que horas você estuda melhor? É de manhã? É de tarde? Ou é de noite? Se você só tem um turno para estudar, você que trabalha geralmente só tem um turno da noite, não queira chegar do seu trabalho já direto e ir estudando. Não. Dê um tempo para sua mente relaxar, você descansar, e aí sim você vai se dedicar aos seus estudos, certo? Outra coisa muito importante, você vai incluir no seu cronograma momentos para revisões, ou seja, você vai revisar assuntos que você já viu e você vai responder questões. Por quê? Porque isso aqui também são ferramentas de estudos muito importantes, que é você estar sempre revisando aquilo que você já viu e respondendo questões. Quando você responde a questão, você pega umas questões do Enem para responder, você vai entendendo como o Enem gosta de cobrar determinados conteúdos, entende? Isso facilita porque, como você já sabe qual é o perfil que o Enem gosta de cobrar, você já sabe e você já vai preparado, entende? Então é por isso que você precisa incluir momentos para revisar aquilo que você já estudou e momentos para responder questões. É fundamental para que você consiga a sua aprovação no seu Enem, você reservar momentos para isso. Outra dica muito importante que eu dou para você é provoque o seu cérebro. Nos momentos que você estiver distraído, ou então trabalhando, ou então fazendo alguma outra coisa, provoque seu cérebro. Pergunte a ele: o que foi que a gente estudou da última vez? Então, o que foi que a gente estudou ontem? O que foi mesmo? Aí você vai relembrando. Isso vai lhe ajudando aquilo ficar mais fixo na sua mente. Entende? Por quê? Porque uma coisa que você só vê e não volta mais, é muito capaz daquela informação, o seu cérebro entender que aquela informação não é mais útil e descartar ela, entende? Então você precisa estar provocando o seu cérebro ao longo do dia, né? O que foi que a gente aprendeu da última vez que a gente estudou? Qual foi o assunto mesmo, entendeu? O que era isso, entendeu? Quais eram as definições, entende? Bom, eu vou pedir licença aqui para sair do meio, e agora eu vou mostrar para vocês uns exemplos de cronograma de estudo. Como vocês veem aqui, né? A pessoa define o horário, ó, que tem os dias da semana, né? Os dias da semana. E ela colocou aqui a rotina dela, o dia a dia dela. Isso é pessoal. Você vai ter que fazer o seu. Você vai ter que descobrir quais são as horas que você tem e fazer sendo sempre realista, certo? Rotina matinal, aí aqui ela vai pegar uma prova de redação, aí aqui ela almoça, aí vai estudar biologia e responder questões na segunda-feira, entende? Aí na terça-feira percebe que ela botou biologia de novo, ou seja, que já é uma revisão do que ela viu no dia anterior. Aí vai estudar português, vai estudar ciências humanas e teorias, entende? Então ela fez o horário dela bonitinho aqui, para quê? Para que ela tenha o horário dela e ela vai cumprir esse horário, tentando sempre não quebrar a consistência. Se uma vez ou outra acontecer uma situação e você vai ter que parar de estudar, beleza. Mas o importante é que você não quebre sua consistência. Mantenha-se sempre estudando nos mesmos horários, aquilo que você planejou estudar, certo? Bom, deixa eu voltar aqui, que eu trouxe outros exemplos para vocês, né? Esse aqui é mais para a galera do concurso, né? Que ela vai estudar por ciclo, aí vai estudar raciocínio lógico, processo penal, português e administração, entende? Aí você pode variar, fazer do jeito que você mais se adequa. E aí, professor, eu preciso ter PowerPoint, então fazer uma tabela bonita no Excel, com meus horários de estudo, tudo bonitinho? Pode. Mas você também pode fazer no seu caderno. Só você pegar com a caneta mesmo, com a régua, uma tabelinha e você vai e segue aquela tabelinha. Você não precisa fazer tudo bonitinho, que nem esse povo aqui está fazendo, não. Eu só trouxe exemplos para vocês, entende?
Então vocês podem fazer a tabelinha de vocês com a caneta mesmo e o caderno e régua se quiser. Se não quiser, faz sem régua mesmo, não tem problema, fica torto. O importante é você saber o dia, a hora e o que você vai estudar, o que você vai revisar e se você vai responder questões ou não naquele dia, certo? Fique à vontade. Tem gente que gosta muito de apregar na parede, né? Como eu disse para vocês, reserve o seu cantinho de estudo. Pessoas gostam de apregar na parede, imprimir, apregar na parede. Então faz na mão mesmo e aprega na parede. Vai ficar bonito. Precisa ficar bonitinho, precisa ficar útil, precisa ficar prático para vocês, certo? Se você tem condição, faz uma bonitinha aí na internet, procura um modelo, pega um modelo na internet, vê, adequa esse modelo à sua realidade e tente segui-lo passo a passo. Outra coisa que pode lhe auxiliar muito nos seus estudos é a produção dos mapas mentais. Os mapas mentais, eles têm a função de auxiliar a fixação do conteúdo na sua mente. Por quê? Porque você vai destacar nele os principais pontos daquele conteúdo. Assim fica mais fácil você aprender determinado conteúdo. Agora lembrando, para produzir um mapa mental, primeiro você tem que ter estudado aquilo, absorvido aquele conteúdo, tirado dele ali os pontos mais principais, os pontos que o Enem adora cobrar, e você fazer um mapa mental, certo? Ele pode ser lúdico. O que seria um mapa mental lúdico? É aquele bonitinho que tem canetas de cores diferentes, desenhos bonitos, entendeu? Letra estilizada. Ou você pode fazer aquele simples, que nem eu já dei a dica ali dos cronogramas de estudo, né? Você pode fazer um simplesinho, com caneta e setinhas apontando, entende? O importante não é se ele é bonito, se ele é feio. O importante é que ele seja útil para você. É muito comum as pessoas que utilizam os mapas mentais a pregar eles na parede. Que aí ela bate o olho, ela já olha e ela já relembra aqueles pontos principais do conteúdo que ela estudou. Mais uma vez eu digo para vocês, produzam mapas mentais depois que vocês já estiverem estudado aquele conteúdo. Porque se você chega na internet, procura lá mapa mental de determinado conteúdo, por exemplo, mapa mental do feudalismo, vai aparecer um mapa lá que, se você não tiver estudado, ele não vai te ajudar muito, porque ele vai trazer só os pontos principais ali, e se você não sabe, você vai ficar perdido, entende? Por isso que é muito importante que você produza o mapa mental, você produza seu mapa mental, e você só produza ele depois que você já estudou aquele conteúdo, porque ele vai ajudar a fixar aquilo na sua mente. Vou pedir licença de novo aqui para apresentar a vocês exemplos de mapas mentais, né? Esse aqui fui eu que fiz, e eu fiz ele rapidinho aqui no PowerPoint aqui só para apresentar para vocês, para dizer que não precisa ser nada complicado, entendeu? O tema principal do mapa mental tá aqui, ó, é um mapa mental do Brasil Império, que também é outro assunto recorrente no Enem. Se você vai fazer Enem, ele não cai tanto quanto o Vargas, mas ele costuma estar sempre caindo. Então, já fica uma dica aqui para vocês. E mais uma vez um link para o meu vídeo, né, que eu fiz os principais conteúdos do Enem. O mapa mental. Aí eu destaco aqui o período e os principais, 4 principais coisas que aconteceram nesse período. Que foi ele ser mais continuidade que ruptura, porque apesar do Brasil ficar independente, ele continuou tendo mais as características de quando ele era colônia do que mudar as coisas, entendeu? O café é o protagonista aqui. O período imperial é o período do ciclo do café, não se esqueçam disso. A escravidão continua. Qual é a diferença? É porque é nesse período que vão surgir as primeiras discussões sobre a abolição da escravidão no Brasil, mas é importante que você saiba que a escravidão ela perdurou durante todo esse período, certo? E 2 guerras que o Brasil se envolveu nesse tempo, que é a Guerra da Cisplatina e a Guerra do Paraguai. Vocês percebem que não tem nada aprofundado aqui? É por isso que eu digo para vocês, cuidado com mapas mentais da internet. É importante que vocês estudem o conteúdo primeiro, que vocês façam o conteúdo de vocês depois. Para quê? Para você, vamos supor, imprimir isso aqui, ou então escrever na mão
para pregar na parede. E aí você vai olhar o Brasil Império. Ah, lembrei. É o período do café. É o período que a escravidão continua existindo no Brasil, mas também já chegam os debates sobre a abolição. É o período da Guerra Cisplatina, entende? Isso facilita para que você fixe o conteúdo na sua mente. Mas, mais uma vez, relembrando, não faça ou não procure mapas mentais e coisas que você ainda não estudou, certo? Ok? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de mapas mentais que é possível se achar na internet. Perceba aquilo que eu falei da questão do lúdico. Vou pedir licença mais uma vez aqui para me retirar. Vocês percebem? Olha como esse mapa mental, letra estilizada aqui, bonitinha. Aí você tem diversas cores de caneta. Aqui tem verde, aqui tem azul, aqui tem laranja. Aí aqui você vai apontando os conteúdos, tá vendo? Tem o desenho referente ao conteúdo. Você percebe que esse mapa mental aqui, ele é um mapa mental bem mais lúdico do que aquele que eu mostrei anteriormente. Sim, esses mapas mentais eles existem, eles ajudam muito. Mas se você não tem, se você não tem condição para estar comprando essas canetas diferentes, se você não tem condição para estar fazendo essas letras estilizadas, você não sabe fazer, eu sou um dos que não consegue fazer essas letras, faz o seu mapa mental simplesão com a sua letra, com a sua caneta. O importante, eu vou até escrever aqui, o importante é ele, no caso o mapa mental, ser prático para você. O importante é que ele seja prático. Se você consegue fazer, se você tem esse dom artístico aflorado e você consegue fazer mapas mentais lindos como esse, show. Se você não consegue, faz como eu faço aqui, ó, nesse outro exemplo aqui, ó, só caneta mesmo e pronto. O importante é que ele seja prático para você, certo? Bom, pessoal, para finalizar, eu quero trazer essas dicas aqui que elas são valiosíssimas para você que pretende passar no Enem ou no concurso público. E a primeira delas é: cerque-se de pessoas com o mesmo objetivo que você. Se você está ao lado de pessoas que estão estudando para o Enem, mesmo que ela queira fazer uma faculdade diferente da sua, é muito importante. Por quê? Porque ali você mantém a sua consistência. É muito mais difícil você desistir dos seus estudos quando você está ao lado de pessoas que te apoiam, te incentivam, que você vê elas estudando e você fica com a vontade de estudar também, certo? Então, é muito importante que você se cerque desse tipo de pessoa que tem o mesmo objetivo que você, que quer também estudar, quer entrar na faculdade, quer passar no Enem, quer passar num concurso, entende? Por quê? Porque muitas vezes você quer estudar, você tem seu objetivo pessoal seu, você já sabe qual faculdade você quer, você já sabe qual concurso você quer passar, mas você está ao lado de pessoas que lhe desestimulam, que dizem que não vai dar certo, que é difícil, que fulano já passou e você não passa, e não sei o que, entende? Então, cerque-se de pessoas com o mesmo objetivo que você, para que você possa ter uma consistência nos seus estudos e você observar nelas pessoas que lhe apoiam naquilo que você quer conseguir, tá certo? Outra dica muito importante: não se compare com os outros, se compare somente com você. A régua não é o outro, a régua é você. Porque muita gente desiste dos estudos porque fala assim: ah, porque fulano tem condição de comprar os cursos aí, os cursinhos, porque fulano tem horas livres para estudar e eu não tenho, porque eu tenho que trabalhar. Ah, porque fulano passou de primeira e eu não consegui. Ah, porque fulano, sabe? Não, esqueça o fulano, esqueça o outro. Foque em você. Você é a régua, entende? Se você não tem condição de pagar um cursinho, tudo bem. Existem aulas maravilhosas aqui de determinado e de várias disciplinas disponíveis de graça aqui no YouTube mesmo, onde você está assistindo esse vídeo, sabe? Se você puder, invista em você. Se você puder ter condições, invista em você.
Claro que isso ajuda também. Mas se você não pode, aproveite as aulas de graça que tem aqui no YouTube, que tem muita aula de graça, tem muito conteúdo, com muito professor bom, entende? Outra coisa, lembra que eu falei lá atrás que o celular é um grande vilão? Por quê? Porque ele é um grande fator de distração para você nos seus estudos. Transforma ele no seu aliado. Provavelmente você está assistindo esse vídeo aqui no seu celular. Então, se for na hora dos seus estudos, você pode assistir videoaulas também para fortalecer, para entender melhor um conteúdo, entende? Mas o que é que eu quero dizer? É que na hora de seus estudos, seu celular vai ser seu aliado. Você vai estudar por ele. Ele não vai ser a coisa que vai lhe atrapalhar. Então, bloqueie as notificações. Não quero receber notificação nenhuma nesse horário. Nos aplicativos tem essa opção de você bloquear as notificações, entendeu? De você não permitir que o celular te mande mensagenzinhas do que o povo está fazendo nas redes sociais, entende? Então você vai transformar seu celular no seu aliado, vai estudar por ele, você vai assistir videoaulas nele, você vai ler conteúdos nele, entende? Transforma ele no seu aliado. Ele é uma importante ferramenta. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas só usam ele para distração, entende? E esquece que o celular também pode ser uma ferramenta valiosíssima de estudo, certo? Outra coisa muito importante, tenha seus materiais de estudos exclusivos. Se você tem condição de comprar um caderno só para o seu estudo, compra. Não tenho condição, professor. Pega um caderno velho que você já usou nos anos passados, que está lá cheio de folha em branco, pega ele e usa para estudar. Professor, eu não tenho condição de comprar. Usa sua canetinha azul e preta mesmo para estudar. Você não precisa comprar a coleção de caneta da Stabilo para estudar, não. Se você tem condição, invista em você. Se você não tem, estuda com o que você tem, cara. Tem um caderno com folha em branco? Aproveita ele. E a caneta lá dando sopa? Pega ela, aproveita ela, entende? Outra dica que eu gosto de dar, que isso aí é muito pessoal, eu mesmo adoro estudar com 3 canetas. Uma azul, uma preta e uma vermelha. Com a azul e com a preta, eu copio conteúdos principais. E com a vermelha, eu gosto muito para dar ênfase, para dar destaque, ou então destacar alguma coisa que é importante, entende? Outra coisa que é muito importante, não desista na primeira. Não passou na primeira, continua tentando. Você não precisa ser aprovado na primeira. Claro que é maravilhoso ser aprovado na primeira, né? Se você não conseguiu, ano que vem tem de novo. Você pode fazer o Enem no outro ano, entende? Então, não desista porque você foi reprovado de primeira. Continue estudando. Não perca tudo que você já estudou por causa que você não conseguiu, entende? Aproveite isso para refletir. Onde foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? Vou aprender com meus erros do ano anterior para que no próximo ano eu consiga a minha aprovação, certo? Então, pega essas dicas valiosas para você. Você vai estudar e você vai conseguir passar, seja no Enem, seja no vestibular, você vai conseguir realizar seus sonhos. Espero que vocês tenham curtido essa aula e aproveitado essas super dicas que eu passei para vocês. Mais uma vez, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixe seu like e compartilhe ele para que ele possa chegar em mais pessoas e a gente possa encher a nossa classe de alunos. Muito obrigado!